Estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Costumo brincar, Conrado, aqui, quando cheguei a primeira vez, disseram que em podcast você não pode falar bom dia, pode falar boa noite, você não pode ter qualquer menção ao tempo, né? Porque vai ao ar, as pessoas escutam quando querem. Então, para não errar, eu faço ao contrário. Dou um bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. E eu costumo ouvir podcast meio na madrugada, quando eu vou fazer esporte, correr. Então também dou uma boa madrugada para atender pessoas como eu, assim, que eu acho uma excelente hora. Boa. Estamos hoje aqui com o Conrado Rubner Mendes, é professor aqui da Faculdade do Largo de São Francisco, tem uma carreira acadêmica assim, consolidadíssima, passou pela GV, estudou no exterior, assim, com pesquisas super profundas no direito constitucional. Conrado, seja aqui muito bem-vindo à ASP. Muito obrigado, Leonardo. É um prazer estar aqui. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os ouvintes aí. Maravilha. Conrado é conhecido aqui por ser um arguto observador do judiciário brasileiro, principalmente acho que do STF. E eu queria até primeiro te fazer uma pergunta que eu acho que do ponto de vista pessoal, assim, que eu acho que o que te coloca, acho que nessa posição é que você é um dedicado à academia praticamente de forma exclusiva, certo, Conrado? Isso é algo que não é muito comum aqui no direito brasileiro, né? Sim, é verdade. A tradição do ensino jurídico brasileiro é uma tradição de professores em tempo parcial. Na outra parte do tempo, praticam o direito, na advocacia, no judiciário, nas tantas possibilidades da profissão jurídica. Isso por um lado, se criou um mito de que, como o direito é uma profissão prática, profissional, técnica, que o bom professor de direito necessariamente precisa da prática. Mão na massa. Né? Uma mão na massa. Né? Então, o jurista sempre foi um pária no campo das ciências sociais. Um pária porque, enfim, toma decisões de ir para a prática jurídica e não faz pesquisa, não faz reflexão independente. Quando faz pesquisa, é uma pesquisa muito comprometida pelos laços de deferência, autoridade, de relações, influência que ele tem na prática jurídica. Uma coisa contamina a outra. E não é por outra razão que as grandes faculdades de direito do mundo, eu não quero aqui idealizar as faculdades dos Estados Unidos, da América do Norte, do Canadá, da Europa continental, da Inglaterra, mas a tradição desses grandes centros de ensino e pesquisa jurídica é uma tradição de ter uma maioria do quadro docente em tempo integral. Não deixa de haver os seus práticos dentro da graduação, claro, ele traz um arejamento, ele traz nas clínicas, nas atividades e eventualmente em disciplinas, enfim. Mas eu acho que sempre foi uma carência grande de professores em tempo integral no Brasil, e os últimos 20 anos é um período de mudança, de parcial mudança disso, ainda que a Faculdade de Direito do Largo São Francisco não tenha permitido isso, ainda que essa Faculdade de Direito ainda gire muito em torno do mito autocondescendente de que é importante ter juristas praticando direito. Obviamente que é importante ter juristas praticando direito dentro da faculdade. Agora, ter mais de 85% de professores que dedicam boa parte da sua vida à rotina cotidiana da advocacia é muito ruim para a qualidade do que se faz lá. Isso é um desafio. Em outros departamentos de direito em universidades públicas do país, isso mudou substantivamente. Uhum. Isso é muito bom para as pós-graduações, é muito bom para a qualidade das publicações e assim por diante. Tem uma segunda coisa que é importante, talvez mais fundamental, e está conectado ao que você falou no início sobre independência para fazer a crítica. Uhum. Acho que parte da função do acadêmico de direito, dos acadêmicos em ciências sociais em geral, é ter independência para fazer a crítica. E é muito raro isso acontecer no direito. Eu faço isso, muita gente faz isso, mas essas são exceções. E dentro da universidade pública, com a proteção institucional, com o ambiente de liberdade acadêmica que a universidade pública te dá, o professor de direito tributário não pode ser só aquele que só fala em nome do contribuinte. Exatamente. Tudo é confisco, tudo é inconstitucional, é um viés
não só um viés da prática jurídica dele como advogado tributarista, para pegar um exemplo específico, claro que tem muitos outros exemplos. Não é só um viés da prática jurídica que acaba dando ênfase a esse tipo de posicionamento, mas é também uma pesquisa que dificilmente ele vai fazer com independência. Ele não vai fazer coisas que contrariem os interesses que a advocacia dele necessariamente defende legitimamente, mas é que as funções se confundem. Os chapéus do acadêmico e do advogado, quando se misturam, essa mistura pode ser perversa, seja para a qualidade do ensino, seja para a qualidade da pesquisa, seja pela instrumentalização da universidade pública, onde ele se veste de cientista, e às vezes traz junto com ele os interesses da advocacia. Exato. Até na produção acadêmica em si, né? Porque Totalmente. você cria uma limitação, né? Se você é muito enfático num posicionamento, a gente sabe de histórias até no fórum que depois isso é usado de forma contrária, né? Exatamente. Então, quem está produzindo doutrina, para ficar no exemplo do direito tributário, não sei por que eu peguei esse exemplo, mas quem está produzindo doutrina de direito tributário, majoritariamente são advogados tributários. Que desbalanço isso cria para uma ideia de justiça tributária? Exato, exatamente. A pesquisa científica acaba sendo contaminada, né? Ou você não vai além porque você mata teu ganha-pão. Né? Nem estou falando da malícia. Não é malícia, mas é uma confusão de papéis. Exato. Que é prejudicial para a imagem, para a legitimidade, para a qualidade, para o caráter monolítico, predominantemente monolítico dessas opiniões, dessas pesquisas, das perguntas que se fazem. Exato, acho que é muito isso. Você traz no teu dia a dia, né, as perguntas, as indagações e essa independência que te permite. E até foi interessante que você falou os últimos 20 anos mudando, né? Pegando esses 20 anos, se a gente volta 20 anos no tempo, vou falar 21, né? Emenda 45. Quando a gente está no debate da emenda 45, eu falava a caixa preta do judiciário, né? Esse era um grande, né? Eu lembro essa frase, essa expressão era muito usada nesses debates da emenda 45, e vem a emenda 45, até Márcio Tomás Basso eu trabalhei muito tempo com o Márcio, enfim, tive uma conversa com ele, foi um grande artífice aí dessa emenda. E 20 anos, como que você vê? Você acha que ali existia uma ideia de trazer uma institucionalização diferente, né? Arejar, abrir um pouco o judiciário com uma visão de gente de fora, né? Que é a criação do CNJ, outros elementos todos, mudanças constitucionais. Como é que você faz essa leitura desses 20 anos? Eu sei que é muito tempo, é muita coisa, mas é justamente a tua época de pesquisa, né? Se você você pegou esse período, né? Sim, é verdade. E ainda que eu não seja um estudioso dos tantos temas detalhes, claro. contemplados nessa emenda, a emenda 45 de 2004 é o produto final de um debate sobre aperfeiçoamento do judiciário que já existia na Constituinte. Então, de 88 até 2004, portanto, levou 16 anos para que ideias pudessem, de fato, serem aceitas e transformadas numa reforma concreta. Mas ideias muito desidratadas, né? Ao longo desses 16 anos de debate, na própria Constituinte, havia ideias muito mais arrojadas sobre, vamos dizer assim, democratização do judiciário. Eu vejo essa reforma, eu sei que tem mais coisa, mas com dois temas principais. O tema do controle, que foi traduzido na criação de um CNJ, de um CNMP. A ideia de controle social foi absolutamente distorcida, porque, no fundo, o CNJ não permitiu controle social ou participação de qualquer tipo. É um colegiado que tem lá 2 membros indicados pelo Congresso, e que necessariamente vem da advocacia, ou seja, dizer que isso é controle social, com enorme maioria, né, do próprio judiciário para pegar o CNJ. Então, jamais foi controle externo, jamais foi controle social como se pensou. Foi sim foi a criação de um controle centralizado, de racionalização das políticas da justiça, da administração da justiça, de um monitoramento maior das justiças estaduais e dos tribunais de segunda instância, sejam estaduais, sejam federais. Então, claro que foi
importante. O balanço do que o CNJ foi nesse período é um balanço complexo, com cada presidente do STF, portanto, presidente do CNJ, imprimiu suas prioridades, suas agendas. Mas, enfim, esse é um dos temas, né? Controle. Eu tenho uma percepção meio cética do que isso se transformou. Sim, ao longo desses já, como você disse, 20 anos, coisas importantes aconteceram, passos foram dados para frente, e alguns desses passos para frente depois retrocederam. Uhum. Por exemplo, pegar o tema que eu gosto tanto de tratar repetitivamente nesse espaço de uma coluna semanal, sobretudo, que é palestra. Rendas extras de juízes ou ministros de cortes superiores. O SNJ chegou a produzir uma regulação decente de palestra por reconhecer que isso contamina um pouco certos princípios de ética judicial, certos princípios de proteção de institucionalidade, imparcialidade, a toda a liturgia judicial. Na gestão do ministro Lewandowski, isso voltou para trás. Por exemplo, né? A pressão da carreira por essas válvulas de escape remuneratórias, que não tem a ver com recurso público, mas tem a ver com recurso privado, o que pode ser ainda mais grave. Exato. Aconteceram. Mas eu disse que uma das agendas da reforma na controle, a outra era de racionalização dos casos, da jurisprudência do Supremo, tentar desafogar, sobretudo o Supremo. Tem um capítulo do Supremo ali, né, que foi a criação da repercussão geral e das súmulas vinculantes. E quanto a isso, também minha avaliação, meu balanço geral é um pouco moderado, assim, né? E tudo isso não é necessariamente um problema da reforma, é um problema como o Supremo absorveu a reforma, interpretou a reforma e enfrentou com maior ou menor coragem, maior ou menor sinceridade esses institutos fortes da repercussão geral e da súmula vinculante. Eu digo isso porque quanto à súmula vinculante, uma tentativa de disciplina hierárquica vertical dentro do judiciário, o Supremo hesitou bastante até criar suas primeiras súmulas, depois abandonou, deixou em segundo plano as súmulas, porque parece ser mais interessante para o Supremo deixar a força da conjuntura indicar qual que é o melhor caminho a tomar. Então, acho que isso o pano de fundo disso é uma profunda, não é incapacidade, mas um desinteresse em, de fato, construir algo que se assemelhe a uma ideia genuína de jurisprudência. Então, esse vocábulo jurisprudência, especial jurisprudência constitucional, envolve um conceito muito ambicioso, que é de uma criação de uma coerência profunda na casuística do judiciário. Não é só precedentes aleatórios, né? Vamos ver a jurisprudência. Aí você pega um precedente que vai numa direção coerente com aquela que você quer decidir, pega. Isso não é jurisprudência. Jurisprudência é um adensamento. Exato. É um solo em que vai sendo regado com decisões que podem... Não são idênticas, mas elas dialogam, elas se conectam, elas costuram argumentos, elas fazem distinções quando precisam ser feitas para não tomar as mesmas decisões. Enfim, esse esforço é um esforço intelectual muito forte. E o STF, obviamente, deveria ter essa capacidade intelectual, que também envolve tempo, mas o tempo do STF não é tão escasso assim. Quando eles precisam dedicar muito tempo a um caso, eles se dedicam. Exato. Meu pano de fundo é que parece ser interessante e conveniente para o STF não criar jurisprudência constitucional nenhuma, porque isso os empodera. Exato. Né? Você sabe que eu estava ouvindo um dia desse professor Oscar Vilhena, e ele dizendo como isso é usado taticamente, tanto por advogados como juízes, que esse vai e vem de jurisprudência é até algo que não é comum em outras
em outros países, que é a utilização de citação de votos vencidos. Que aí você pega o sabor do momento para ver se você muda, né? Enfim. São citações aleatórias de passagens, parágrafos, frases que podem estar em voto vencido, podem estar em voto majoritário, podem estar em voto concorrente, tanto faz. O ponto é citar, é um argumento de autoridade. Não faz muita diferença citar um trecho interessante, retoricamente bonito, do Celso de Mello, ou citar um livro de doutrina. O precedente não tem uma dignidade especial em termos do seu valor normativo e não cumpre maiores papéis na construção de coerência. Quando eu falava isso empodera o STF, diante das dificuldades que o STF tem, dos tipos de caso que surgem, você poderia ter dois STFs. Um STF que se sente constrangido pelas decisões que tomou no passado. Ou um STF que as decisões que tomou no passado são tão aleatórias, tão lotéricas, tão diversas, em que tudo se pode simular coerência com aquilo que se decidiu no passado, mas é uma coerência muito seletiva, né, muito escolhida, e é interessante essa dinâmica do quanto que a produção de incerteza, ou a manutenção dessa absoluta incerteza sobre o que o STF pode decidir a cada novo caso, também é uma espécie de grito de, poder grito de liberdade. Eu posso fazer o que for, eu não me sinto constrangido pelo meu passado. E tem uma dimensão quantitativa nisso também. Não é interessante para o STF diminuir a sua pauta, racionalizar e enxugar a sua pauta por exemplo, por uma postura mais agressiva na repercussão geral. Por exemplo, repercussão geral foi criada como um instrumento em que o STF poderia dizer: isso eu não vou julgar. Decidiu-se na segunda instância, eu não vou tocar. Acabou. O STF tem esse poder constitucional. O STF não fez isso. O STF fez uma espécie de mecanismo de redução de escala, né? Tem lá, escolhe um caso paradigma, e aí com esse caso paradigma decidem em escala os milhares de casos semelhantes debaixo desse guarda-chuva. Mas o STF não abriu mão de poder. O STF jamais abre mão de poder. E desenvolve técnicas para exercer esse poder de maneira mais livre. E quando eu digo de maneira mais livre, obviamente que isso envolve arbitrariedade. Isso é uma traição, não só ao Estado de Direito em geral, mas isso acaba tornando mais débil, mais fluida, mais fraca a própria Constituição brasileira. Porque, no final das contas, o texto constitucional é o texto interpretado, claro, por todas as instituições, por todos os atores estatais, mas o STF tem um papel muito particular e fundamental na construção da normatividade constitucional. E o STF, ao não entregar jurisprudência constitucional, fragiliza a Constituição. E quando a gente vê essa leitura ao sabor do momento do precedente, né, mesmo fixado em tese, você vê isso às vezes sendo monocraticamente utilizado, principalmente em reclamações. Né? Que o precedente falou X. Mas um ministro entende de um jeito e outro ministro entende de outro. Aí, às vezes você vê o ministro que foi vencido naquele precedente fixado, está julgando na reclamação conforme o entendimento dele, que não foi o que foi ali colocado. E aí não se mexe. Reclamação... Né, a gente viu um pouco disso. Não sou advogado trabalhista, não tenho aprofundamento técnico para falar disso, mas na questão da pejotização, isso estava um pouco ali em jogo. Né? Isso é interessante, porque eu estava falando de coerência do STF e o STF não entrega jurisprudência. Tem duas dimensões dessa incoerência. Uma é relacionada àquilo que se entende genuinamente por jurisprudência, que é um colegiado produzir, nesse sentido, com colegialidade. Quando eu digo colegialidade, é um certo desapego individual e uma deferência à instituição e da necessidade de construir decisões conjuntas. Isso não proíbe necessariamente que haja votos individuais. Votos individuais atrapalham, porque afinal cada um desenvolve sua argumentação e é difícil transcender desses votos individuais uma racionalidade comum. E portanto eu estou tratando aqui de um tipo ideal de forma de decisão, que é, vamos tentar construir consensos possíveis. Voto vencido está liberado, voto concorrente está liberado, mas precisa ter um ônus para ter um voto vencido. Precisa ter um ônus para o ministro que quer. Não concordo com isso. Mas assim, um esforço institucional de construir decisões comuns facilita a construção de jurisprudência. Mas o mais curioso e mais patológico ainda, que, aproveitando o que você disse, é que às vezes nenhum ministro individualmente é coerente consigo mesmo. É outra coisa, um outro final. Supondo que
que os votos dele em caso passados pelo menos o constranjam individualmente, né, nas suas premissas, nas suas inferências a partir dessas premissas, etc. Sequer essa coerência individual a gente tem. Então, são duas camadas de arbitrariedade e produção de incerteza. Corrigir isso, né, não é que isso seja culpa dos ministros do STF individualmente, mas corrigir isso envolve muito mais do que uma canetada de reforma do STF. Isso é produto de uma certa cultura jurídica, de uma certa cultura institucional do judiciário, de uma certa inércia nos modos de tomada de decisão, de um certo individualismo muito personalista e vaidoso de emitir opiniões que às vezes não contribuem nada para a qualidade argumentativa daquele caso. O floreio acadêmico, o floreio de erudição caricata, né? Tudo isso faz parte de cacoetes da profissão jurídica em geral. Então não é aqui uma forma de apontar o dedo para o STF ou para outros tribunais. É um problema, para voltar para onde a gente começou, no final das contas precisa ser também tratado livremente pelo ensino jurídico. Sim. E se esse ensino jurídico não tem gente de fora pensando com independência para fechar esse círculo, é muito difícil enfrentar esse tipo e chacoalhar esse tipo de cultura. Você estava falando isso do floreio. Semana passada eu estava entrevistando uma advogada aqui que atua nos Estados Unidos há muito tempo. Ela falou, você tem um formulário, que é a petição, 13 páginas. Já aconteceu comigo no começo de não atender, volta um X, tá fora, perdeu o argumento. Então, é um pouco o que você está dizendo, por que precisa ter esse voto, né? E a questão da coerência, infelizmente, recentemente a gente teve um exemplo bem claro aí no julgamento do ex-presidente, né? Que isso, de novo, posicionamentos diversos, voltar a melhorar, sempre é respeitado. Sim. A gente é evolução, mas... Enfim, Sim. Né, a coerência. Ou a gente teve histórias anteriores, quando a gente. Uma questão muito séria, a gente falar assim da questão da prisão em segunda instância. Certo ou errado? Particularmente, eu entendo o argumento de não haver a prisão. Acho que falo com pessoas do penal, não sou penalista, mas entendo mais adequada a questão de não ter a prisão como regra. Mas o Supremo julga de um jeito, pouco tempo depois julga de outro. Que sinal que se passa, né? Pois é. E o debate público, claro, se concentrou no mérito da discussão. Tanto faz como o Supremo está decidindo, tanto faz se ontem decide de um jeito ou decide de outro, tanto faz. Eu entendo que prisão em segunda instância não é compatível com a Constituição, que determina que prisão só depois do trânsito em julgado. Exato. Tudo bem, a discussão de mérito é relevante, mas existe uma discussão de segunda ordem do quão grave é a oscilação, a volatilidade da judicial, né? Conforme o sabor do vento, para pegar outra oscilação muito grave, paradigmática do Supremo, que é como ele nos últimos 10 anos muda, conforme o vento, sua posição sobre foro por prerrogativa de função, foro privilegiado. A gente não sabe o que rola. A gente não sabe se um esforço hercúleo de investigação do Ministério Público Federal vai ser invalidado porque numa canetada monocrática, né? O monocratismo é outro elemento, não é só individualismo, é o poder monocrático de interferir demais no processo, vai jogar fora todos os recursos públicos institucionais das investigações feitas pelo Ministério Público a partir de um fundamento genérico como importante, mas precisa ser elaborado e refinado como o devido processo legal, né? Claro. Como se a mera evocação de devido processo legal já produzisse consequências analíticas e lógicas autoevidentes. Não produzem, é preciso demonstrar onde houve a violação do devido processo legal e assim por diante. E esse recurso, do recurso arbitrário, volátil, oscilante, do foro por prerrogativa de função, bagunça demais. As instituições do sistema de justiça, né? A sua capacidade de investigar. E, de novo, aqui eu não estou formando uma posição sobre o mérito, que é importante cada um de nós ter também. Mas não dá para deixar ali debaixo do tapete a discussão sobre as oscilações do Supremo, que às vezes vem à tona, claro. O voto vencido
para pegar o caso que você acabou de citar, o voto vencido do julgamento dos crimes de tentativa de golpe de Estado, é uma aberração. É uma aberração na sua substância, no mérito, mas ele fica ainda mais aberrante, né? Um voto de 12 horas que monopolizou a agenda nacional e a televisão nacional naquele dia, fica ainda mais aberrante quando você vê que o mesmo ministro, meses antes, tinha entendido tudo diferente. Exato. Né? Como é que você vê uma justificativa para isso, né? E eu acho que você, lembrando da questão do foro por prerrogativas, realmente, esse acho que é emblemático, vai e vem, né? Sim. A gente nem sabe, eu não sou criminalista, eu não consigo nem mais dizer como é que isso está. Porque vai, volta, e aí no caso X é ou não é. Sim. É essa mensagem que se passa, eu acho, voltando de novo, toda a questão da Lava Jato, né? Uma questão, o que no fim foi a questão preponderante? A competência do Sérgio Moro. Uhum. Mas a competência, acho que a incompetência do ponto de vista técnico, né, que o foro de Curitiba não poderia julgar, isso de certa maneira está presente desde o D0. Você não precisa de 6 anos de andamento de processo, condenações, a imagem que se passou, né, o desserviço de certa maneira que se faz numa situação dessa, quando você poderia ter tido essa operação corrido num foro adequado, dentro dos ditames da lei e surtido o resultado. Porque quando se faz e se desfaz, né? Exato. Existe um preço que precisa ser mostrado, calculado sobre essas oscilações. De novo, a discussão mais importante até do que as discussões sobre a resposta certa e errada na interpretação de uma certa norma são as discussões sobre a produção de segurança jurídica, né? Produção de certeza, produção de jurisprudência. E uma jurisprudência da qual a gente concorda, a gente luta contra ela argumentando, etc. Claro. Isso também é importante. Não estou dizendo que uma jurisprudência que viole direitos fundamentais é uma jurisprudência que pelo menos produz segurança e, portanto, está tudo bem. Não é isso. Mas o exemplo da Lava Jato é um exemplo... E é interessante como o STF, no final das contas, com muita bajulação e condescendência da profissão, que não tem coragem de dizer o contrário, e aí o STF produz uma autoimagem de heroísmo, né, nessa tradição judicial em geral, de autoelogio, né, sobre as realizações. O STF, nesse caso também, tentou se apresentar como herói no desmonte da Lava Jato, e se esquece que por 6 anos o STF foi profundamente colaborador da Lava Jato, Exato. condescendente com a Lava Jato, apoiador da Lava Jato, leniente. Então, o STF precisa prestar conta desses 6 anos, porque independentemente de ter desconstruído decisões abusivas e ilegais, no final, 10 anos mais tarde, nem vamos falar que isso está ocorrendo monocraticamente, como se isso fosse aceitável também, e indistintamente qualquer coisa que veio com o selo Lava Jato sendo desconstruído, nem vamos entrar nesse detalhe. O STF precisa prestar conta sobre esses 6 anos, né? Se de fato, lá na frente, e um dos ministros que depois sai como herói da desconstrução da Lava Jato, foi um lavajatista dos mais estridentes. Muito mais do que Moro, muito mais do que Deltan Dallagnol. Existia lá em cima alguém gritando nas sessões plenárias do Supremo em favor da Lava Jato, estimulando, incitando aquele grito messiânico do combate à corrupção, etc., independentemente dos meios. De repente virou a chavinha, ele, assim, sem avisar, ele virou outro personagem. Né? Então, pensar o que custou esses 6 anos, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político e do ponto de vista de recursos públicos e assim por diante, bom, é a história brasileira dos últimos 10 anos. Exatamente, é isso aí. Eu acho que junto com o STF, acho que a imprensa também tem que fazer um pouquinho de prestação de conta. Bom, para não falar da imprensa, uma atitude absolutamente deplorável. Esse é um caso de... São muitos aspectos, é muito rico essa experiência. E ter passado por ela foi muito duro. Mas assim, são todas as patologias juntos, saindo assim na caixa no seu grau
mais agudo. Mais agudo, né? O populismo judicial, a instrumentalização da imprensa, a imprensa bajulando de um modo rastejante e se empolgando, e uma imprensa ignorante juridicamente, dando opiniões jurídicas. Tá tudo ali. Assim, um estudo sociológico profundo disso é um curso de direito. Exatamente. De direito, de sociologia e talvez até de antropologia. Sim, tem tudo aí. Esses 10 anos de Brasil é muito Brasil na veia. Exatamente, assim. Brasil na veia. E até, de novo, Brasil na veia, acho que outro dia você até fez um comentário, né, que falando agora desses últimos anos aqui, né, que não é o mais adequado dizer que o STF salvou a democracia, que isso não é uma frase a mais adequada, e acho que, na verdade, as instituições em geral trabalharam para isso aqui, quando a gente teve esse esgarçamento aqui mais nítido. Mas acho que teve um ponto, quando há um início de ataques ao STF, isso que eu queria talvez pensar um pouco com você. A gente sabia ali a gente já tinha uma visão de certos problemas que o Judiciário, o STF tem, nós aqui como quem atua na área, quem está no dia a dia, nós aqui eu sou advogado, estou aqui numa instituição que é a ASP, a gente se vê como parte desse sistema e a gente entende que a gente tem que contribuir para isso aqui melhorar. Não faz sentido ter uma briga constante, pura e simplesmente por brigar, a gente quer efetivamente melhorar. Então a gente tinha já visões de necessidade de melhor, acho que toda essa parte de monocráticas, questões de pauta, até vamos dizer que até de Rosa Weber para cá a gente até teve um pouquinho de melhoria na questão de pauta, de monocratismo, etc. Não podemos negar que tem uma melhora, mas a gente sabe que tinha muita coisa crítica. Mas a gente tem uma situação que, de alguma maneira, todo mundo precisava proteger o STF, né? Então você tinha, quando começam os ataques diretos, né? Então todo mundo tem que, de alguma forma, se entrincheirar ali de alguma maneira para dar apoio. É difícil, né, fazer essa calibragem, né, Conrado, nessa hora assim, né? Você muito mais ali, você estava numa visão, você ali na questão de colocação e você sempre também defendendo o Estado democrático, batendo e não ser mal visto como alguém falando, mas olha só, você está justamente ajudando a corroer essa instituição, né? De fato é um exercício de tentar se equilibrar e deixar claro que a crítica é em defesa da instituição do STF. É esse o ponto, né? Então, a primeira coluna que eu escrevi na Folha no final de 2019, ela tinha o título Criticar para Defender, né? E eu tento fazer uma distinção entre instituição do STF, ministro do STF, conduta de ministro do STF. Isso foi se agravando. O STF como alvo do extremismo político, que basicamente isso faz parte da bula do extremismo político, né? Uma espécie de manual. Você quer erodir a democracia, você quer autocratizar, você quer fazer uma transição de regime para um regime autoritário com aparência de democrático, faz umas eleições de fachada, etc. Bom, um dos seus adversários principais é o sistema de justiça. O sistema de justiça, sem dúvida. Assim, é o primeiro, você precisa acabar com isso. Acabar com isso não é fechar o judiciário, claro, em termos concretos. É fechar o judiciário de outro jeito, é tornar o judiciário servil. E, claro, a cúpula do judiciário, uma corte constitucional, as cortes superiores, é um alvo principal. Isso não é novo, isso era a preocupação dos períodos autoritários brasileiros também. Há muitas formas de Vargas já fez isso. Vargas fez isso, a ditadura militar fez isso, e outros países fizeram isso no passado, continuam fazendo no presente. Então, de fato, isso é parte da tradição autoritária, não só brasileira. Mas isso, em muitos momentos, de fato, envolveu um certo exercício hesitante de qual que deve ser o tom da crítica. Será que essa crítica que eu estou fazendo pode ser apropriada por quem quer fechar? Fechar, de novo, é uma metáfora, não é trancar a porta e extinguir. Fechar é tornar o tribunal deferente. Basta você converter meia dúzia que você torna o tribunal deferente, o tribunal foi fechado para fins constitucionais. Então, qual o tom, né?
qual o equilíbrio que eu faço? Porque eu ouvi muita gente falando isso, não é hora de criticar, né? Esse não é hora de criticar é uma frase bastante chavão para outras coisas, além do STF. Não é hora de criticar a esquerda, porque não é hora de criticar, porque, enfim. Então não era hora de criticar o STF, porque o STF estava muito na linha de tiro, mas eu nunca abracei totalmente essa observação, essa ponderação, porque o STF não tem só inimigos externos, o STF tem inimigos internos. E a fragilização que certas condutas normalizadas de ministro do STF produz na autoridade do STF é uma enorme ameaça. Então a gente não pode silenciar sobre isso. Claro. A promiscuidade, a corrosão da imagem do STF por obra e responsabilidade dos próprios ministros é muito grave. A gente precisa apontar e a gente aponta e precisa encontrar modos de constrangê-los. Não é possível. E a crítica, claro, é voltada à conduta dos ministros, porque eu considero esse tipo de coisa uma forma de corrupção institucional, né? De corromper a autoridade do STF, de distorcer e desfigurar aquilo que eles... a forma de se comportar para preservar a instituição do Supremo. Isso de alguma forma, ela prejudica a sua condição de proteger a democracia, né? Então, eu acho que é importante perceber a corresponsabilidade de quem estimula isso. Sem dúvida. Então, isso é uma crítica ao ministro do STF, mas é também uma crítica à advocacia que se curva a esse tipo de prática. E a como as organizações representativas da advocacia se curvam a esse tipo de prática e se beneficiam desse tipo de prática. Como as instituições jornalísticas se refestelam nesse tipo de prática, né? Parece ser excessivo pedir a um jornalista que não estimule um juiz ou um ministro boquirroto, que dê o microfone para ele e ele sai falando, dando recado, etc. Isso está errado. Nota em off de ministro. Né, Pois é. O jornalismo declaratório em off. Né, nada contra o jornalismo em off, pelo contrário. Nada contra o sigilo de fonte, pelo contrário. Isso é um direito constitucional e é fundamental. Mas assim, o jornalista se vende muito barato quando ele presta esse serviço para o ministro. E o jornalismo com sigilo de fonte serve para produzir investigações que levem a conclusões interessantes que somente o sigilo de fonte vai preservar. Isso não tem nada a ver com o jornalismo declaratório, que é basicamente dizer, ministro, fala aí. Ele fala uma frase. E aí eu cito essa frase sem citar a autoria. Como jornalista, isso é muito... é muita vassalagem jornalística. Uhum. De novo, ressaltando que isso não é uma crítica ao jornalismo em off nem ao sigilo de fonte. Isso é um tipo de deferência de uma transformação do jornalismo investigativo em jornalismo de fofoca, num jornalismo que é deferente ao poder e não desconfiado, e não crítico ao poder. Portanto, a crítica que eu faço à ética judicial, no caso dessas práticas que eu aponto em ministro do STF, é também um problema de ética advocatícia, é também um problema de ética empresarial, porque o setor empresarial financia, atrai, oferece lá somas enormes para palestras, que são falsas palestras, né? A ideia de palestra é um disfarce para outras coisas que acontecem nesse encontro. É também uma crítica à ética jornalística. Portanto, está tudo junto, são múltiplos atores que apresentam uma cenoura para o STF, e ministro do STF é muito grave que esses ministros mordam. Mas não é só culpa dos ministros, é importante fazer a crítica das profissões. Eu acho que quando você coloca isso, muitas vezes parece que quem critica é quem não consegue entrar no clube, de alguma maneira assim, né? Se entra, para de criticar. Parece que a reclamação é essa. Muitas vezes não é algo que você está fazendo uma análise estrutural e pensando na defesa da instituição e como vamos melhorar essa história.
Parece que muitas vezes se a crítica vem de quem está tentando entrar no clube, bom, seja quem está tentando entrar, seja quem está lá dentro, não vai criticar, porque se ele está criticando, ele não vai entrar no clube. Eu acho que a crítica genuína é de quem não está interessado no clube. Que é a melhora da instituição, né? Quem não está interessado no clube, mas está interessado que aquilo não seja um clube, em primeiro lugar. Aquilo lá não é um clube. Está interessado na instituição, não no clube. Né? O clube de Lisboa, o clube de Buenos Aires, o clube de Bruxelas, o clube de Nova York. Isso é perverso. Isso atenta à democracia brasileira. Então, como é que pode um tribunal se vender como salvador da democracia brasileira, que, de novo, narrativa heróica, autoelogiosa, é profundamente desrespeitosa a tantos atores que cumpriram seu papel? O STF não faz mais que a obrigação de fazer o que fez. Podemos reconhecer a coragem, o mérito, a astúcia de alguns ministros especificamente na tomada de certas decisões e assim por diante. Mas o balanço geral é que o STF não fez mais que a obrigação nessa divisão de tarefas que a Constituição brasileira estabeleceu. A sociedade civil fez muito, em múltiplas frentes. Outros atores estatais fizeram muito, burocratas fizeram muito. Então a resistência ao ataque à democracia foi uma resistência de múltiplos atores. E o STF fez aquilo que lhe cabia. Se não fizesse aquilo que lhe cabia, teria traído a Constituição. Então essa é uma primeira avaliação importante quando a gente conta essa história. Como o papel que cabia ao STF conforme a Constituição, a obrigação do STF era uma obrigação muito importante, de fato, não podemos deixar de reconhecer o que o STF fez. Por outro lado, esse mesmo STF também submete a instituição, esses mesmos ministros do STF submetem à instituição a uma enorme autoimolação que trazem dividendos individuais, dividendos financeiros, dividendos políticos, dividendos sociais e assim por diante. É muito problemático isso. Então não dá para silenciar em relação aos problemas do STF, independentemente das circunstâncias políticas, quando o STF está se corroendo, se autoimolando na conduta dos ministros. É preciso iluminar isso. A gente não ajuda o STF quando a gente está em silêncio. Claro que precisa tomar cuidado para que essa crítica não seja instrumentalizada maliciosamente. Mas acho que essa é a função. É um desafio fazer essa crítica, mas a pior coisa que a gente faz é silenciar. Exatamente. E olhando para frente, né? Porque eu acho que a gente tem esse desafio da construção. A gente falou dos 20 anos, né? Se a gente faz um marco 20 anos antes, você tinha, vamos dizer, a Corte Moreira Alves, né? Você já vem temperando com o Celso de Mello, assim, mas Moreira Alves tinha aquela visão de STF bem diferente, né? E acho que até Nelson Jobim também com uma visão política mais de segurar, né? Uhum. E aí você vem, nesses últimos 20 anos, o STF virando protagonista no ponto de vista... Ele toca inquérito, começou com mensalão, super midiático, né? Essa super exposição na mídia. Uhum. Você tem um STF político, né? Porque os partidos minoritários passam a usar, às vezes até os majoritários, quando há uma perda, ele é incessantemente provocado a atuar no campo político, então vira um ator político e passamos a ter ministros, acho que muito mais políticos do que eram, mesmo do Jobim sendo, ele se portou de um jeito um pouco mais de contenção. Como é que a gente olha para frente para desenhar se a gente fosse falar os 20, lá o pós-democratização, Constituição de 88 entrando, esses 20 anos que a gente teve essa transformação, e como que a gente faria um bom STF moderno aqui para esse futuro, Conrado? Pensar no futuro do STF, no futuro que a gente deseja, não só no futuro que está se mostrando mais provável, né? Porque o futuro do STF, tal como está, e a sua força para se manter assim e agravando suas patologias, é uma dessas possibilidades, é um desses futuros. Esse é um futuro muito preocupante, né? Um futuro preocupante em que as contingências históricas que entre 2021 e
e 25 permitiram ao STF exercer sua autoridade e, pela primeira vez na história, submeter certos atores poderosos da política brasileira a um julgamento criminal, talvez essas mesmas contingências não se repitam num futuro quando tentativas parecidas aconteçam, e é muito possível que elas aconteçam se certas variáveis se combinarem novamente. Né? A ideia é um certo otimismo ingênuo dizer que esse fato histórico da capacidade do STF julgar vai desestimular que isso aconteça de novo. Talvez vai simplesmente alertar para que isso aconteça de forma mais técnica. Então, não é, por um lado, a celebração do que o STF conseguiu fazer, junto com tantos outros atores, é uma celebração importante para fazer justiça histórica, mas não nos dá nenhuma segurança de futuro. Então, esse STF que aprofunda suas patologias é um STF preocupante. Como é que a gente poderia imaginar e tentar um STF diferente? Eu não vou aqui apontar quais variáveis mudar para desenhar um novo edifício do STF. Esse é um bom debate e exigiria um outro programa para a gente ficar ali peça por peça. O que eu diria para começo de conversa é que a gente não se limite a debater reformas formais. A gente não se limite, porque isso é muito superficial, a gente não se limite a debater. Algumas dessas propostas até tramitam no Congresso, algumas das propostas, às vezes, também o próprio STF pode se autorreformar em grande medida por meio do seu regimento, etc. Claro. Então, mas não é só sobre produção de novas regrinhas e de novas arquiteturas. É também uma observação sobre como esses ministros se comportam. É também uma observação de uma criação de uma cultura institucional diferente, que é mais difícil. É também uma observação sobre o desempenho do presidente da República que nomeia ministros e quais os critérios que ele usou para nomear seus ministros. A mudança e aperfeiçoamento do STF depende de que os ministros sejam interpelados, de que o presidente seja interpelado pela nomeação que faz. Se é que a gente não pode também pensar em aperfeiçoar o STF mudando o seu método de nomeação. Acho que nós temos aí um acúmulo de experiências e percebe que nos últimos pelo menos 10 anos o processo de nomeação, que no papel é o mesmo, que na forma e no procedimento é o mesmo, mas se deteriorou profundamente. As regras não escritas passaram a ser desrespeitadas. As regras não escritas mudaram. Ainda que as regras escritas sejam as mesmas, as regras não escritas mudaram profundamente no ambiente dos cargos de nomeação em Brasília em geral. Nas formas de lobby, nas formas de ocupação de espaço, de loteamento, etc. 20 anos atrás, o presidente da República podia falar: puxa, quero nomear um ministro negro, liga para um jurista negro e nomeou. Não teve que prestar muita satisfação, não teve que ficar 2 meses negociando com o Congresso. Claro. Né? Hoje existe um número predatório de atores querendo ocupar todos os espaços mesmo, todos os espaços possíveis. Então, lidar com isso é um outro desafio. Mas é isso que eu digo em relação a como é que a gente vai debater reforma do STF. Claro que tem que debater a sua arquitetura, mas isso aqui não muda a instituição. Isso vai mudar pouco. Essas coisas são entrelaçadas com outras tarefas muito importantes que a gente precisa fazer. É importante saber quem vai para lá, quem é nomeado para lá. É importante saber como é que a gente interpela o comportamento de quem está lá. Isso é responsabilidade das profissões também. E é lamentável que a advocacia, uma parte da advocacia, se sujeite, claro que está constrangida a fazer isso a partir dos interesses profissionais e de seus clientes que tem. Então é muito difícil fazer isso individualmente. As instituições representativas da advocacia têm mais condições institucionais de fazer a crítica e essa interpelação. Mas existe responsabilidade de múltiplas partes, é isso que eu queria dizer. É isso aí, sem dúvida. Acho que cabe a todos nós aqui que integramos a sociedade civil fazer nosso papel na construção, né? Não é algo para ficar... Parece que alguém vai resolver, né? Sim. Cabe a nós aqui.
Acho que é isso. Isso aí, Conrado, muito boa, a conversa foi ótima. A gente podia, como você falou, acho que a gente podia ter um segundo episódio, aí a gente aí falaria mais Vamos no fazer. detalhe, né? Um prazer. Detalhe. Hoje a gente tentou ser amplo, falar um pouco de tudo. Sim. Foi aqui um prazer, muito bom te ouvir, Conrado. Muito bom, é um prazer estar aqui e fico à disposição. Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. Até mais.